Olá Divination, bem-vindo a um novo caso de uso Div ao vivo, onde todas as semanas mostramos como adicionar novos designs e funcionalidades ao seu site Div e neste. Este tutorial ao vivo hoje, vamos mostrar-lhe como você pode criar uma seção de herói fluido para seu site Div, usando alguns princípios de design fluido que são um pouco diferentes das suas técnicas tradicionais de design responsivo. Não se esqueça de verificar a descrição do vídeo para obter mais informações sobre este transmissão ao vivo, incluindo um link para o post do blog que acompanha. Então, não perdemos tempo, vamos saltar e começar. Tudo bem, bem-vindo a todos. Aprecio sua presença hoje. Sinta-se livre para nos informar de onde você é e diga olá nos comentários. Verifique se você pode me ouvir e dê um polegar para cima. Vamos começar. Bom. Tudo bem, então ainda está aqui. Então vamos conectar aqui e ainda esperar meus polegares. Parece que o fluxo demora um pouco para chegar a vocês. Vou dar uma pausa e deixar você entrar. No fundo, temos uma pequena prévia do que faremos hoje. Este é, obrigado, Dom, por seu polegar. Olá, Scott. Bem-vindo. Agora estamos balançando e rolando. Se você está apenas juntando a nós hoje, vamos projetar uma seção de heróis fluidos. Como você pode ver aqui no fundo, este é um projeto que usa algumas técnicas de projeto fluido que são realmente legais. Quando você aprende que você sabe a técnica por trás dele, realmente permite que você crie um design fluido realmente bom para a sua página, para que ele permaneça consistente em todos os navegadores, só para lhe dar uma visualização do que ele pode fazer. Como você pode ver, posso reduzir o tamanho da janela do navegador neste exemplo. Vamos ver. Eu não quero fazer isso estragando o meu ok, vamos ver isso de volta. Ok. Agora, se você me assistir, ajustar a janela aqui, uma vez que chegar a isso, na verdade, 1700 é a largura máxima. Uma vez que chegar lá, você pode ver tudo que escalar bem e fluidamente o design permanece no lugar e não quebra para linhas diferentes. Como você pode ver, o texto, os botões e até as pequenas bordas na parte superior permanecem positivos. Quando nos aproximamos do tamanho do seu celular ou do telemóvel, todos os tipos permanecem no lugar e você pode ver que o design fluido está no trabalho para escala as coisas realmente suavemente e muito bem. Dessa forma, você não precisa se preocupar em atualizar o design e diferentes pontos de interrupção, coisas como isso. Então, é uma ferramenta realmente conveniente, uma vez que você tenha tudo configurado para ter seu design realmente consistente em todas as larguras do navegador. Então, vamos mostrar-lhe como fazer isso. Vamos verificar o bate-papo aqui por um momento. Vamos ver. Pedro, bem-vindo. Scott, obrigado por você, Suzane. Susana, desculpe, bem-vindo. Ok, vamos ver. Newman, bem-vindo. Prazer em vê-lo. Acompanhe-me, por favor, enquanto exploramos as opções, incluindo a orientação de Newman e o guia de resposta deslizante de Didi. Entendido? Então talvez você possa aplicar algumas dessas técnicas que faremos hoje ao controle deslizante. Ok, vamos continuar a crack. Então eu quero começar com uma nova página. Sei que alguns de vocês são novos por aqui.
eu realmente quero te dar as boas-vindas. Hoje estamos mostrando como criar uma seção de heróis fluidos e vamos criar uma nova página aqui no front-end usando o construtor Divi. Então, o que eu quero fazer para começar é que não adicionarei uma linha ou nada. Eu só quero atualizar a seção aqui. Então, vou para as minhas configurações de seção e adicionarei um fundo que será apenas um gradiente de fundo. Eu o colei aqui apenas para acelerar as coisas, mas vou mostrar o que foi adicionado. Então, há um amarelo e vermelho no gradiente esquerdo. Então, há uma cor cinza escura, quase preta à direita. Adicionei um gradiente com direção de 45 graus, proporcionando um ângulo bacana. Então, eu coloquei a posição de início em 30%. Então, vou chegar lá. A posição final está em 0, resultando em uma linha reta. Então, não há desfogo. Então, uma vez que isso estiver em lugar, estamos prontos para ir à guia de design. Então, sob o meu, basicamente, tudo o que quero fazer na minha seção aqui na guia de design é tirar o meu rachado padrão. Eu vou defini-lo para 0 no topo e inferior, livrar-me desse topo e inferior painting, porque eu quero que meu módulo se sente no topo aqui. Então, eu vou salvar isso. Vamos criar nossa primeira linha. Então eu quero fazer uma linha de uma coluna dentro da seção e ainda não quero adicionar meu módulo. Eu quero atualizar as configurações de linha. Então vou para a minha configuração de linha sob a minha guia de design, vou para uma largura de caleira personalizada, remova qualquer margem ou qualquer coisa semelhante. Então eu definirei a largura para 100% e apenas cliquei no botão que me derrotou. Deve estar um pouco animado demais hoje. Ok, vamos lá. Largura 100% e depois fazemos uma largura máxima de 1700. Então eu não acho que a largura máxima de 1700 aqui é importante. Porque sim, teoricamente, podemos continuamente usar um navegador para fazer uma escala contínua, especialmente como em telas realmente grandes, como 1920, coisas como isso. Mas acho que adicionar uma largura máxima ao próprio design ajudará a tornar as coisas consistentes, porque as coisas podem ficar imprevisíveis e loucas em monitores realmente grandes e coisas assim. Então, definir a largura máxima como 1700 ou o que você quer. Eu vou fazer uma altura mínima porque quero que isso seja de tela cheia na área de trabalho. Então, eu vou fazer uma altura mínima de 100 visualizações 8 VH. Isso garantirá que abrange toda a altura da porta de visualização para que meu fundo permaneça consistente. Então podemos mudar isso no tablet. Podemos defini-lo como nenhum e depois você pode defini-lo como nenhum no telefone, algo assim. Ok, o que acabei de fazer agora? Definir a altura, não a altura mínima. Então vamos tirar isso. Bem, altura mínima sem visualização da altura da porta. Então vamos mantê-lo automático no tablet e no celular. Está bem? Vamos descer para o espaçamento. Vamos tirar o espaçamento superior e inferior da minha linha. Ok, vamos continuar com o nosso primeiro módulo. Então, a primeira coisa que devemos fazer é criar um módulo de texto. Esta será a nossa direção. Então, eu quero fazer um módulo de texto. Você pode ver que o texto é realmente porque está abrangendo toda a largura da minha linha. Eu quero adicionar um título H1 personalizado aqui. A única coisa costumeira é realmente envolvida
no HTML. Ou sim, isso. Uma etiqueta de extensão adiciona uma cor a ela. Então é tudo o que eu fiz lá. Você pode ver o post do blog. Eu o vinculei à descrição do vídeo lá, se você quiser ver ou pegar o HTML por si mesmo. A próxima coisa que eu vou fazer antes de fazer outra coisa, vou para a minha guia avançada. Aqui está a chave para criar esse projeto de fluido. Esta é a nossa seção de herói de fluidos, mas será construída com base em todos esses módulos, que terão um fluido, né? Um tamanho de fonte fluida na raiz de cada um desses módulos. A chave está aqui. Fazemos um fluido de tamanho da fonte raiz em cada módulo e depois estilizamos todos os elementos do módulo usando a unidade de comprimento M, que será relativa ao tamanho da fonte raiz no módulo. Espero que faça sentido à medida que avançamos. Você dá ao módulo uma raiz, um tamanho de fonte fluida e depois estiliza o módulo usando unidades de comprimento em, que serão relativas ao tamanho da fonte. Tudo se ajustará. Todos os tamanhos são perfeitamente escala um com o outro. Então, para esse tamanho da fonte, usaremos o tamanho da fonte fluida. Vamos usar a função CSS de pintura lá. Qual será o resultado disso? Vamos ver. Você pode ver lá. Não tenho certeza se você pode ver, mas este é o clipe de tamanho de fonte e os 32 pixels são realmente. Vamos ver se eu posso aumentar de maneira diferente. Você está lá. Os 32 pixels são realmente o tamanho mínimo da fonte. Então é isso que o clipe faz. Então define um valor mínimo. Ignorar esse pequeno erro lá ainda funcionará. Basta ignorar que os 32 pixels são o tamanho mínimo da fonte. Aqui está um exemplo de tamanho de fonte fluida. 4,1W e 70 pixels constituem o tamanho máximo. Então, basicamente, se você começar em uma área de trabalho, você sabe, o máximo parará em 70 pixels. Isso é tão grande quanto o tamanho da fonte que obterá. Então, quando reduzir, digamos que você está encolhendo o navegador, sempre que se torna esse tamanho, ele entrará neste 4.1VW e parará em 32 pixels. Então, o aspecto fluido é realmente este aqui, porque será relativo à largura da porta de visualização, que é a largura do seu navegador. Então, vamos sair daqui por um breve momento. Então, o tamanho da fonte fluida, ok, será importante, porque uma vez que vamos para a nossa guia de design, vamos para o texto do título, digamos que adicionamos um tamanho do texto do título, vamos dar um M, ok? Agora você pode ver que é M, em é relativo ao tamanho da fonte fluida ou ao tamanho da fonte raiz, que adicionamos aqui. Então, refere-se diretamente a isso. Então, devo voltar ao tamanho do texto do título aqui. Então, se eu adicionar 2 em, ele ficará muito grande. Você sabe, tamanhá-lo de acordo com a unidade de comprimento em e depois permanecerá fluido. Mas vamos mantê-lo às 1 da manhã para o tamanho do texto do título. Podemos alterar a fonte do título. Vamos escolher Montserrat, independentemente de sua localização, e torná-la mais pesada. Vamos mudar a cor do texto do título da fonte para branco.
Agora, para o espaçamento das letras do cabeçalho, se desejar adicionar espaçamento, basta usar a unidade de comprimento em. Eu coloquei letras em vez de 0 para que você adicione o espaçamento das letras necessário usando a unidade de comprimento em. Dessa forma, ele continua fluido. Novamente, sempre use a unidade de comprimento em para dimensionar os elementos dentro do módulo que referem o tamanho da fonte fluida, a altura da linha de cabeçalho. Você vê, ele já usa unidade de comprimento em, então eu posso aumentá-lo para 1,2, certo? Parece bom. Mais uma vez, porque digamos que o espaçamento é como o espaçamento. Vamos para o nosso espaçamento. Podemos adicionar 2 em nas partes superior e inferior e também à esquerda e à direita, utilizando a unidade de comprimento em para o revestimento necessário. Isso é um pouco demais. Vamos abaixá-lo para um em. Vamos adicionar uma borda a isso, apenas para lembrar para onde vamos usar isso. Este é o título aqui, mas neste módulo de texto vamos adicionar uma borda. Esta borda branca aqui, vamos seguir e fazer isso. Eu quero adicionar uma borda com a qual será 1. Você percebe que a borda está ao redor agora. Como é 1 da manhã, você deve saber que, referindo-se ao tamanho do texto fluido, a largura máxima da borda será de 70 pixels, a largura do fluido é de 4,1 nivibra e a largura mínima é de 32 pixels, assim como o texto do nosso título. Então a borda também será relativa a esse tamanho. Vamos dar à cor da borda uma cor branca e eu vou escondê-la. Este é um truque de design legal aqui. Basta escondê-lo ou dar uma cor transparente no lado esquerdo e dar uma cor transparente na parte inferior. Isso nos proporciona um excelente elemento de design de moldura parcial para nosso texto. Ok, acho que sim, estamos bem. Vamos definir uma largura máxima. Eu preciso estabelecer uma largura máxima para o meu elemento de texto. Vamos fazer isso. Eu acho que vou fazer 1 volt para o tamanho aqui. Eu posso tamanhar isso e dar uma largura máxima porque sei que vai tamanhar. Então, se eu usar 13 em, você pode brincar e obter o tamanho que você quer. Mas parece certo. Eu quero certificar que ele permanece cerca de 50% da largura de toda a largura do navegador. Então, as 13 da manhã são certas. Vamos seguir e alinhá-lo para a direita. Deixe-me mover isso e movê-lo um pouco para cima para que esteja fora do meu rosto. Ok. Então parece realmente bom. Vamos ver o que mais eu preciso fazer aqui? Eu acho mesmo que é isso para o cabeçalho. Nós podemos salvar isso. Só para lhe dar uma visualização maior, eu quero abri-la em uma nova guia aqui. Vamos movê-lo apenas um pouco para mostrar o que a natureza responsiva deste design está fazendo. Veja, quando eu encolhei o navegador, agora o tamanho é de 4,1 vedarbatu, que é relativo ao navegador. Depois que atingir o máximo, ele será de 70 pixels e, em seguida, ele será completamente descendente e parará em 32 pixels. Então, esse é o máximo ou mínimo de 32 pixels. Ok, eu sei que vou rápido. Espero que não te tenha ignorado há muito tempo.
Se você está bem, apenas se juntar a nós, quero recebê-lo hoje ao vivo do caso de uso do DB de hoje. Hoje, mostramos como construir uma sessão de herói fluido na DataI. Se você quiser ver mais detalhadamente, há um link para o post do blog que acompanha este tutorial nas notas do show na descrição do vídeo. Verifique isso. Aqui criamos nosso primeiro módulo de texto de divisão fluida com um cabeçalho e uma borda. Nosso próximo passo é ter uma conversa. Olá, John. Eu não queria ignorá-lo, então tenho algumas perguntas que gostaria de fazer. Prim de Bangladesh. Vamos ver que você quer a base do Divi. Quer o tutorial básico do Divi? Para começar com Divi. Sim, quero dizer, sei que usamos o construtor de DB recentemente para usar algumas coisas mais avançadas. Isso é realmente em grande parte porque cobrimos muitos projetos básicos maravilhosos em nosso blog, então até em nossa documentação. Então, se você não verificou isso, Prim, definitivamente faça isso. Basta procurar em nosso blog qualquer coisa que você quiser aprender. Talvez tenhamos coberto. Onde está o MBBJBJ? Ele ainda está aqui, certo? Ele está forte. Não aqui nem na minha casa, mas não importa onde ele mora, ele ainda está conosco. Pedro, em unidades relativas ao tamanho da fonte, está certo? Então, se você fizer uma pesquisa rápida, encontrará um guia definitivo no nosso blog sobre como utilizar unidades de comprimento. Ele descreve de maneira excelente o que elas são e como utilizá-las. A unidade de comprimento é relativa ao tamanho da fonte raiz do elemento. Portanto, se o tamanho da fonte raiz do seu texto for 12 pixels, um será equivalente a 12 pixels. Boa pergunta. Sim, então o link Pedro perguntou. Portanto, a unidade de comprimento do link com o tamanho da fonte raiz é o que dá tudo um design fluido. Sim, correto. Olá, Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui. Feliz que você esteja aqui, vamos continuar. Então, o próximo passo, agora que temos nosso título de texto aqui, é adicionar um elemento de design, apenas um. Se você observar atentamente nosso design finalizado, verá que o tipo de borda com destaque vermelho está presente aqui. Bem, eu quero adicionar isso ao meu design, mas também quero garantir que ele se escale fluidamente com todos os outros elementos. Então, uma maneira fácil é simplesmente duplicar esse módulo de texto. Então, quero duplicar o módulo de texto e atualizá-lo. Então, eu quero tirar minha mensagem de texto. Eu não preciso disso. Eu só quero essa fronteira, certo? Então, eu só quero ir para a minha guia de design e ir para a minha fronteira. Vamos ver, antes de atualizar as cores e tamanhos da borda, vamos ver o tamanho real do próprio módulo. Agora é 13 em. Vamos dividir isso pela metade. Então, vamos fazer isso. Acho que posso fazer matemática. Então, 6,5 em. Então, isso é um pouco da metade do tamanho deste aqui. Vamos dar uma altura. Eu vou fazer 3,25, que é metade disso, novamente usando a unidade de comprimento em. Depois vou para a minha borda, agora quero mudar a cor. Vamos garantir que eu tenho a cor certa aqui. É o mesmo vermelho colado lá. Então agora eu tenho a cor que preciso. Eu só preciso diminuí-lo. Então lembre-se que está usando a unidade de comprimento em.
já lembre-se que tem meu porque eu duplicei. Ele tem o mesmo tamanho da fonte raiz, o tamanho da fonte raiz fluida. Então eu posso usá-lo e fazer, ele definitivamente permanecerá na mesma escala, da mesma maneira com o módulo de texto de cabeçalho lá. Então, mas esse tamanho da borda eu quero baixá-lo. Vamos fazer um 5 metades sul da largura 5 em. Então eu preciso posicioná-lo agora. Uma maneira fácil de fazer isso é dar uma posição absoluta. Vamos fazer isso. Então farei a posição absoluta, o que fará com que pule bastante e posicione no canto superior direito. Isso é realmente legal em si mesmo. Isso é estranho. A fronteira é a linha que divide dois espaços. Não, isso mesmo. É porque eu rolei um pouco para baixo. Ok, então esse design é bem impressionante por si só. No entanto, se quisermos garantir que ele esteja dentro desta borda, precisamos aplicar um deslocamento vertical. Qual unidade de comprimento deveríamos utilizar? Você tem alguma sugestão? A unidade de medida será Pnuen para garantir que ele permaneça no lugar. Eu sei que a largura da placa é 1 da manhã, então só preciso compensá-la pelo mesmo valor no vertical e no horizontal. Isso vai colocá-lo onde precisamos. Uma manhã, ambos. Ok, isso resolve o problema. Em seguida, faremos nosso pequeno texto de legendas. Vamos criar um novo módulo de texto movendo-o até que esteja posicionado corretamente. Adicionar um texto simulado aqui. E vamos adicionar um tamanho de fonte raiz diferente para este, porque estamos usando o texto do corpo, que é um pouco menor em geral. Não queremos que ele fique muito grande, então não usaremos o mesmo tamanho da fonte fluida. Vamos adicionar um diferente. Então este que vamos usar usará novamente a função de pintura, a função CSS. Adicionaremos pelo menos 14 pixels, uma unidade de fluido ou comprimento, ou unidade de comprimento VW de 1,4. Então, o tamanho da fonte será maximizado em 24 pixels. Então agora vou para a minha guia de design e podemos editar nosso texto. Vamos proceder mantendo o padrão atual. Não é necessário alterar isso. Usaremos uma fonte semi-negrito e aplicaremos uma cor branca. Quero garantir que o tamanho do meu texto seja 1 em e a altura da linha correspondente. Vamos fazer 1.6 e a largura máxima para isso. Vamos adicionar uma largura máxima a ele. Vamos para a nossa guia de design. Vamos fazer às 19 da manhã. Tudo bem. Então é sobre, novamente, podemos obter exatamente como queremos que ele pareça aqui. E podemos ter certeza de que ele vai ficar assim em todas as larguras do navegador, porque você sabe, é certo, de acordo com o tamanho da fonte fluida que lhe damos, ele encolherá e diminuirá. Então a largura máxima é de 19 horas. Vamos adicionar um pouco de espaçamento. Faremos uma margem superior. Vamos adicionar os 2 horas da manhã. Isso o abaixou um pouco abaixo disso. Espere, eu adicionei isso no topo. Desculpe. Vamos fazer isso para baixo e à esquerda vou fazer automóvel. Então isso vai ser. Alinhe para a direita e na margem direita adicionei uma manhã às 5 horas.
Isso o tirará da borda um pouco. Tudo bem, então você está lá. Vamos salvar isso. Vamos adicionar um botão em seguida. Mova isso novamente. Eles têm um botão aqui e vamos adicionar um novo. Vamos adicionar alguns botões aqui. Você sabe adicionar o que você quiser. Um teste gratuito de 7 dias. Então, para o elemento principal sob o CSS personalizado sob minha guia avançada, quero adicionar um novo tamanho de fonte. Então, este será mais direcionado ao tamanho do botão. Portanto, o tamanho mínimo de fonte é de 20, 2,35 variável e o tamanho máximo de fonte de 40 pixels. Depois que isso estiver em lugar, vamos para a nossa guia de design. Vamos alinhar nosso botão para a direita. Agora podemos mover nosso modo de configuração aqui. Vamos lá! Vamos usar alguns estilos personalizados para botões para a cor da fonte ou a cor do texto. Isto é importante. Basta seguir o tamanho do texto do botão. Não adicione a um gags aqui, deixe em paz para que ele o herde por padrão. Acho que se adicionar a um your, ele substituirá ou ignorará o tamanho da fonte raiz deste módulo. Então deixe em paz, isso fará sua magia. Mas a cor do texto, vamos adicionar o vermelho e vamos fazer o fundo. Vamos fazer um gradiente. Então eu vou fazer à esquerda. Eu quero fazer um transparente. À direita eu quero fazer um branco. Então vou mudar minha direção de gradiente para 45D e começaremos a 25%. Este é apenas um design legal aqui. Agora eu tenho um bom gradiente de fundo diagonal. Então agora eu tenho um bom gradiente de fundo diagonal. Eu não quero fazer fronteira para poder tirar isso. Mas se eu realmente quiser border, usarei a unidade de comprimento para adicionar isso. Para que você saiba, esses 25%, você sabe, isso também é um design fluido porque será herdado ou baseado na largura do botão em si. Portanto, à medida que o texto do botão diminui, o tamanho do botão também diminuirá usando a unidade de comprimento AM. Portanto, esses 25% permanecerão em relação ao tamanho do botão. Então tudo parece consistente. Ok, remova o raio da fronteira. Eu não preciso disso. Posso adicionar fontes de botão. Vamos fazer Montserrat novamente. Dê um peso pesado. Vamos mover isso e depois vamos ver o tamanho da fonte do botão. Vamos fazer uma cursiva. Parece bom. Certifique-se que ele apareça sempre, apenas o ícone no botão de movimento. Vamos garantir que possamos vê-lo sempre. Portanto, apenas o ícone é mostrado no botão de movimento. Não, vamos colocá-lo à esquerda. Isso é bom. Isso é bom. (2pt add spacing). Portanto, o espaçamento do botão deve usar unidades de comprimento em por padrão. Mas se você quiser atualizá-lo,
certifique-se de usar a unidade de comprimento em. Por exemplo, eu vou usar 0,2 na parte superior e inferior, depois à esquerda eu vou usar 1,5 e à direita eu vou fazer mirem. Verifique os resultados em uma página ao vivo. Agora você pode ver tudo bem. Vamos verificar rapidamente os resultados em uma página ao vivo. Então você pode ver agora que eu o encolho e você pode ver tudo bem. Tudo permanece no lugar do mínimo ao máximo. Você vê, tudo permanece no lugar quando chegarmos ao mínimo e permanece no lugar quando chegarmos ao máximo, está bem? Ok, eu vi Michael perguntar rapidamente nos comentários, você pode nos dar um link para o guia final da unidade de link, hein? Eu presumo que sim. Sim, certo, deixe-me deixar lhe dar isso rapidamente. Ou desculpe, sim, apenas unidade conectada em geral. Ok, eu te dei o link lá. Olá, time da Flórida, bem-vindo. Sim, Ray, obrigado por perguntar. Eu vou fazer este vídeo ser carregado e disponível em nossas páginas do YouTube e do Facebook. Então, você sabe, o transmissão ao vivo será terminado há algum tempo. Boa pergunta. Ok, vamos continuar. Vamos ver. Então agora adicionamos nossos botões. Agora adicionamos o último passo, que é a imagem à esquerda. Agora eu tenho uma linha de uma coluna. Então eu faço isso porque quero garantir que tenho espaço para tudo. Se eu adicionar uma coluna lá, ela se torna 250% com uma coluna, o que estragou as coisas. Então eu quero manter tudo em um bom layout de coluna ampla. Depois adicione minha imagem. Vamos fazer isso. Vou adicionar um módulo de imagem abaixo do meu botão. Vamos entrar e adicionar imagens aqui. Ok, então está minha imagem. Provavelmente não consigo ver muito bem porque minha cabeça está no caminho, mas a imagem foi adicionada. Agora, o que quero fazer é ir para a guia de design sob o alinhamento da minha imagem. Eu quero mantê-lo esquerdo, mas uma vez que chegarmos à versão móvel, quero garantir que ela está centrada. Tudo bem, vamos voltar. Vamos usar nossa imagem para dimensionar nossa imagem. Vamos fazer um bom trabalho para que você possa ver. Vamos passar para a guia avançada e vamos dar-lhe a posição absoluta que ele precisa. Então, eu só vou fazer com que ele dê uma posição absoluta que o posicione automaticamente fora do tipo de fluxo do documento e o posicione na parte superior esquerda da coluna ou linha, que é o que queremos.
Mas vamos ver, na área de trabalho e no tablet, eu quero que isso seja absoluto. Mas depois de voltar à versão móvel, não quero. Eu quero voltar para fazer um relativo. Dessa forma, ele está abaixo do conteúdo. E você pode ver que é muito largo para a visualização do meu tablet. Eu quero resolver isso. Então vamos passar para a minha guia de design. Esqueci de fazer meu deslocamento vertical. Então, sob minha posição, eu dei-lhe um absoluto, mas você pode ver que está sentado, está perfeitamente na parte superior e à esquerda da minha fila. Então eu quero dar um deslocamento. Quero dizer, eu posso, se eu quiser dar uma posição absoluta aqui ou lá, ele ficará em lugar o que está bem por enquanto. Mas você também pode mantê-lo no topo e usar uma unidade de comprimento de 30 Vmin. Isso será novamente, se você tiver alguma dúvida sobre o que é o Vmin, você pode consultar esse guia final. Basicamente, isso levará à largura ou altura mínima da porta de visualização, o que for menor. Então, isso é um pouco confuso. Eu sei. Vamos usar o local central esquerdo central. Ok, depois para o telefone sim, vai voltar à posição relativa. Então isso é bom. Tudo bem, é isso. Vamos salvar. Eu preciso dar à minha imagem uma largura máxima. Eu esqueci de fazer isso. Ok, então voltando, preciso garantir que meu tamanho da minha imagem, voltar à largura máxima da imagem, seja 48%. Isso porque eu não quero que isso vá, você sabe, basicamente para o outro lado da página. Então não quero que ele abranga mais de 50% da largura do navegador. Então, dê uma largura máxima de 48 pixels na área de trabalho e no tablet, e depois volte quando chegarmos a 48% novamente no tablet e depois no telefone. Vamos fazer 70%, porque isso já está centrado. Então estamos bem. Vamos apenas ter um pouco de revestimento à esquerda. Eu só quero adicionar 4% de acolhimento no lado esquerdo, e isso é quase isso. Vamos salvar e ver o que temos. Aí está a minha imagem. Quando eu o encolhei, tudo ficou em lugar, o que é bom até chegarmos ao fundo. Você pode ver que preciso de mais espaçamento abaixo do meu botão entre minha imagem. Eu também posso fazer isso, mas está lá. Vamos ver se temos alguma pergunta antes de terminar as coisas hoje. Ok, vamos ver. Perdi esta pergunta de Teocaris. Não sei se pronunciei seu nome, desculpe. O que quer dizer ao dizer design fluido? Desculpe, perdi o começo. Ok, basicamente é um bom lembrete. Escalas de design fluido, como eu defini-lo, escalas fluidamente com o navegador com E. Geralmente, o projeto de fluido envolve o uso de unidades de comprimento percentual ou unidades de comprimento VW. Para capturar realmente o design que fizemos hoje, usamos uma combinação de tamanho de fonte fluida que adicionamos a cada módulo. Então, usamos a unidade de comprimento em para dimensionar tudo nesse módulo, que será relativo ao tamanho da fonte fluida. Então, à medida que você encolhe o navegador,
tudo será fluido. Como você pode ver, o tamanho real de todos esses elementos estão escalando um com o outro para que o design permaneça consistente. Então você não precisa se preocupar com as coisas quebradas em diferentes larguras de visualização. Esta é uma explicação rápida. Eu sei que foi um bocado, mas tudo bem. Obrigado pelo link lá, Tânia. Vamos ver outras perguntas antes de ir. Saudação. Obrigado, Michael Fox K. Bem-vindo da País Nelos. Ok, acho que estamos bem. Vamos dar uma olhada no design final mais uma vez. À medida que eu escala, tudo será bom e fluido. Quando eu chegar ao móvel, você pode ver quando eu gosto de coisas menores começaram a quebrar um pouco. Mas você pode ajustá-lo para o que quiser. Então, espero que aprendemos, ou você e eu aprendemos algumas coisas novas, usando o design fluido, usando o tamanho da fonte como o tamanho da fonte fluida, como a raiz de cada módulo e usando a unidade de comprimento em para dimensionar cada elemento. Ok, acho que acabamos. Ok, obrigado por se sintonizar. É tudo o que tenho para você hoje. Se gostou do vídeo, dá-nos um polegar para cima. Assine nosso boletim informativo do blog, nosso canal no YouTube e curta-nos no Facebook. Não se esqueça de clicar para obter essas notificações. Dessa forma, podemos informá-lo toda vez que temos algo novo para você, como outro caso de uso ao vivo como hoje. Esperamos vê-lo novamente na próxima semana, na terça-feira às 15 horas, para outro caso de uso da Debbie ao vivo. Vamos ver você no próximo vídeo. Obrigado novamente por assistir. Adeus. Espero que tenham gostado do conteúdo que partilhamos convosco e que tenham tirado algo de positivo desta experiência. Gostaria também de vos convidar a deixar os vossos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Queremos saber a vossa opinião e como podemos melhorar.